Sejam bem-vindos a essa live. Quero estar falando hoje com vocês alguns assuntos a respeito da codependência afetiva. E o tema que eu coloquei, que eu vou tratar hoje da live, é a codependência afetiva que me torna um refém. E eu tenho visto que existem muitos conflitos acerca desse assunto. Os familiares de dependente químico confundem muito o tema da codependência afetiva e a própria codependência por ser um familiar adicto. Eu até comentei num dos posts, que eu fiz essa semana a respeito do que é a codependência afetiva e a codependência determinada ou significado de ser familiar de um dependente químico. Então a gente tem que entender que ao mesmo tempo são significados diferentes, mas com o mesmo efeito. Então tem pessoas que falam assim, eu não estou entendendo por que você está falando de codependência afetiva, por eu ser familiar de dependente químico. E por que você fala ao mesmo tempo da codependência afetiva, sendo que eu não sou um familiar de dependente químico? Então tá havendo essas duas confusões, por causa desse assunto. Então eu quero explanar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão da codependência, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a codependência afetiva. E aí depois eu falo da codependência do familiar adicto. Então, a codependência afetiva, ela está ligada a pessoas que têm uma determinada apego, o excesso do apego por uma outra pessoa. Então, esses são chamados os codependentes afetivos. Olá, Lili, tudo bem? Então, os codependentes afetivos, eles podem se apaixonar por qualquer tipo de pessoa, não especificamente um familiar de dependente químico. Então, essa tem a diferença, mas os sentimentos são os mesmos. E isso é importante de separar. Então, o familiar de dependente químico, ele tem um apego também por causa de uma salvação, de um padrão de comportamento de salvamento, um padrão de comportamento de ser cuidador, um padrão de comportamento de ser assim uma pessoa que se apega demais a um desejo de tirar ele daquela situação, certo? Então, nesse caso, muitas vezes as pessoas fazem a confusão do porquê. Eu não consigo ver as pessoas que estão entrando aqui, por que será? Engraçado. Eu não consigo ver pelo Face. Mas vamos lá. Então, o que acontece? A codependência afetiva, ela está ligada a pessoas que são fortemente ligadas a outros. Então, é um relacionamento afetivo, é viver dependendo dessa pessoa. São pessoas que se apaixonam por outros por ter uma carência. Então, existe uma compulsão, existe uma ausência e uma falta em algumas áreas da vida dessa pessoa que ela tenta compensar pela realização de um relacionamento com uma outra pessoa. Então, é isso que é uma codependência afetiva. Já no caso da codependência do familiar de dependente químico, ele acaba se envolvendo com uma pessoa que tem, no caso, a dependência química, e ela é chamada de codependente. Mas nem sempre essa pessoa que se envolve com familiar de dependente químico, ele não era codependente. Então, vamos lá, veja só. A questão é, a pessoa que se envolve com dependente químico, muitas vezes quando ela é uma esposa, ela já tem uma codependência anterior. E a pessoa que é familiar de dependente químico, muitas vezes não é uma esposa, mas é uma mãe. Então, ela é denominada como codependente também. As questões é que todo esse apego que está relacionado a uma codependência
seja ela de um familiar de dependente químico ou de uma pessoa que está envolvida com uma relação de amor, ela é codependente do mesmo jeito. E a codependência, ela sempre tem uma compulsão por trás dela. Então, isso é muito pesado e as pessoas não conseguem perceber quando elas estão vivendo nisso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão... De que forma? Elas agem assim: eu concordo com os outros para que assim eles gostem de mim. Isso acaba se tornando uma prisão. É aquilo que eu falei. É a codependência afetiva que me torna um refém. Então ela te torna refém por causa disso. Porque acaba sendo um apego excessivo por causa de uma compensação que a pessoa tenta lidar. Então veja, eu concordo com os outros para que assim eles gostem de mim. Por quê? Porque é o medo de uma rejeição, é o medo de ser abandonado, é o medo de algo que venha acontecer. Então a pessoa acaba se sujeitando até a opiniões dela. Ela tem uma opinião e acaba se sujeitando a uma outra opinião de uma outra pessoa, simplesmente porque ela não quer sofrer as consequências daquelas perdas. Então, o codependente afetivo, ele acaba se afetando, né, e procurando pessoas num relacionamento adoecido. Ele só se satisfaz num relacionamento adoecido. Eu ouvi essa semana mães falando assim: eu não aguento essa calmaria. Quando o filho está sem usar drogas, é uma calmaria. E aí me dá uma agonia, parece que algo está acontecendo com a pessoa e eu não sei direito o que é. E a pessoa está calma, está bem, e a mãe está agoniada porque está uma calmaria. Então é uma pessoa viciada em problemas, viciada no excesso de buscas, de tratamento, de cuidar de outra pessoa, de problemas, e isso é muito ruim, né? Então, outro ponto também, a pessoa diz: eu centralizo a minha atenção em proteger os outros. Veja, nem sempre o familiar codependente, ele está vinculado a esse dependente químico, mas ele quer fazer isso com o filho, ele quer fazer isso com a mãe dele, ele quer fazer isso com os pais, ele quer fazer isso com os irmãos, ele quer fazer isso com a esposa ou com o esposo, né? Ele faz isso constantemente com os amigos. Então é um excesso de apego, que por trás disso existem alguns fatores, são valores que precisam ser tratados, e tudo isso é por causa dessa codependência afetiva. E sempre que uma pessoa está nesse apego, né, de colocar a sua alegria ou a sua satisfação numa outra pessoa, ela tem uma carência e uma ausência, ela não está resolvida como pessoa, ela não se basta. Ela precisa ter uma compensação através de um ganho secundário numa relação com uma outra pessoa. Isso é muito complicado, né? Então, é muito difícil a pessoa sozinha conseguir entender por que ela não dá certo em alguns determinados relacionamentos. Porque ela sempre procura pessoas e que não dão valor, ou que as pessoas acabam trazendo muitos problemas para ela no relacionamento. Essa codependência afetiva é, na verdade, uma memória registrada de como um relacionamento funciona. Como ele funciona? Ele funciona através do sofrimento. Eu preciso ter alguém para eu salvar, eu preciso ter alguém para eu cuidar, eu preciso ter alguém que precise de mim. Porque se essa pessoa não precisar de mim, então não é amor. Eu não posso amar se eu não me entregar excessivamente para essa pessoa. Eu me dar além daquilo que eu preciso. Então, as pessoas que não têm esse equilíbrio emocional, que não conseguem se relacionar de uma forma saudável, ela acaba procurando sistemas adoecidos. Então, quando vem aquela pessoa que está te dando um super valor, um cara super bacana, uma mulher super bacana, se ela está resolvida, ela não tem problema, não te agrada. Precisa ser alguém que precise de você, porque se não precisar de você, você não acha que isso é amor, não te falta. Tem que faltar a sanidade para que o codependente se relacione, sabe? Então é uma coisa muito delicada esse relacionamento. E muitas vezes a pessoa está presa nisso e não consegue enxergar,
né? Outro ponto que a pessoa codependente afetivo tem é: eu acredito que a maioria das outras pessoas é incapaz de tomar conta delas. Então, isso também é um problema, né? A pessoa acha que todo mundo precisa dela. Mas por quê? Porque, na verdade, ela é que tem uma sensação de que só se sente útil se ela estiver ajudando outras pessoas. Então, é muito similar uma pessoa que é codependente afetiva de uma pessoa que tem um relacionamento com um adicto. Então, eu vejo que através dos meus vídeos, de tudo que eu tenho colocado no meu Face ou no Insta... Olá, Zé Roberto, tudo bem, querido? Eu pensei que eu estava com um problema aqui no Facebook, porque eu não conseguia visualizar quem que estava entrando. Obrigado por você comentar aí comigo, tá? Então, o que que acontece? Uma pessoa que é familiar de dependente químico, eu tenho comentado lá nos meus vídeos, eles estão se confundindo, né? Dizendo assim: o Dani, você trabalha para familiar de dependente químico, você trabalha para dependente químico ou você trabalha com a codependência afetiva? Na verdade, eu vou ajudar familiares de dependente químico que vão ajudar os seus familiares a sair das drogas e para entender a sua codependência e não sofrer. Por quê? Veja só, se eu estou num relacionamento afetivo, seja ele com dependente químico ou não, e eu não percebo a minha codependência que vem de uma compulsão e uma ausência minha, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu preciso salvar essa pessoa de onde ela está para que eu possa estar feliz dentro da minha vida que tem a codependência, mas eu entendo que o meu problema é o outro. Então parece meio confuso isso. E eu quero até ter um linguajar mais claro para vocês, mas é incrível porque eu acabo, tem tanta informação na minha cabeça que eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, para mim, tudo é muito claro, mas para quem está me ouvindo, às vezes não é. Então, veja, o codependente sempre vai procurar uma pessoa que tem um sistema adoecido para ele cuidar. Então, por um acaso, os familiares de dependente químico, no caso de esposas e esposos, eles procuram dependente químico porque eles têm uma codependência antes desse relacionamento. Vamos ver se vocês entenderam. Um familiar de dependente químico como cônjuge, ele procura um relacionamento adoecido para se relacionar. Porque pode ser um dependente químico, pode ser um esquizofrênico, pode ser um homem que tem vários problemas de depressão, pode ser uma pessoa coitadinha. Então ele é aquela garrafa que achou a tampinha certa para fazer a alma gêmea dele florescer. Por quê? Porque a pessoa que é dependente químico, a pessoa que é familiar de dependente químico, a esposa, o cônjuge, sempre vai procurar uma pessoa adoecida. Então, ela sim é uma pessoa que está com a codependência antes, tá? A mãe e o pai se tornam adoecidos a partir do relacionamento com um filho que tem dependência química. E o amor de mãe e de pai, que é um amor incondicional, se torna adoecido, porque aí era um amor saudável. Porque, na verdade, meu filho tá bem, meu filho vai na faculdade, meu filho trabalha, meu filho arrumou uma namorada, meu filho vai casar, tá tudo certo. Mas quando meu filho começa 1 ano atrás de droga, 2 anos atrás de droga, 3 anos, perdendo faculdade, perdendo escola, perdendo amigos, perdendo relacionamento, perdendo casa, perdendo oportunidades, o relacionamento, esse sentimento dos pais adoece. É quando ele se torna um codependente. E aí o que é essa codependência dos pais? É você se tornar obsessivo e só pensar e viver a vida do outro. Então eu não tenho mais respirar. O meu respirar vai ser o dia que o meu filho parar de usar droga. E muitas vezes esse meu filho parar de usar droga é um homem de 30 e 40 anos, esse filho. Não tem mais o que essa mãe sofrer. E essa mãe já vem sofrendo 20 anos com essas quedas do filho, 30 anos. Então, é interessante que essa mãe entenda que ela tem uma codependência emocional, que surgiu, aquele amor que era gostoso, aquele amor sadio, se tornou um amor obsessivo.
Trauma, insegurança e medo, exatamente, Zé Roberto. É isso que vai gerando, né, nessa mãe, né, nessa pessoa. Agora, veja só, o próprio familiar, né, do adicto, ele, no caso de esposas, ele já vem adoecido de antes. Por quê? É uma pessoa que procura sistemas adoecidos. Aí você vai me falar assim, ai, Dani, não tem nada a ver. Eu tinha um relacionamento super saudável com o meu marido. Se eu for examinar caso por caso, eu vou encontrar na vida dessa pessoa, no passado, um relacionamento comprometido de pai e mãe. A relação primária dela de pai e mãe faz ela olhar para uma pessoa e querer ajudar porque ele é um coitadinho. De alguma maneira, ou porque essa pessoa não teve atenção dos pais, ou porque ela teve atenção demais e ela entende que as pessoas precisam de cuidados. Então sempre tem um transtorno ou uma forma de olhar essa situação, tá? Então o codependente afetivo, que é o que eu falei aqui, né? A codependência afetiva que me torna um refém. Então, nem sempre a codependência afetiva é só de uma pessoa que tem um relacionamento adoecido com homem e mulher. Ela também está dentro da relação do familiar com o adicto. Ela também está dentro da relação da mãe com o filho adoecido na dependência química. Agora ainda tem uma coisa para ficar pior ainda, que a maioria dos dependentes químicos, eles são codependentes antes de ser dependente químico. Então, qual que é a minha finalidade? É ajudar os familiares a entender essa realidade por trás da dependência química. Não tem como nós ajudarmos pessoas, ajudarmos um dependente químico a sair das drogas, nós como familiares, se nós não entendermos isso. E não tem como você que morre de amor e que não pode ficar sem ouvir, que se você ouve Marília Mendonça, se você ouve sertanejo e toda essa sofrência, você sempre vai sofrer e você sempre vai achar que amar é sofrer, como o Chitãozinho Chororó canta, né? O sinônimo de amar é sofrer, porque você entende que amor é isso, e não é. Você está adoecido, você não é capaz de viver sozinho com você. Você entende que, como a sociedade tem um padrão, onde os relacionamentos dizem que se você não for casado, você tem algum problema, que se você não viver com um homem ou com uma mulher, você tem algum problema, que você sempre tem que ter aquela formação daquela forma, né? Pai, mãe e filhos. E aí, quando o marido te larga, por exemplo, por causa de outra, ou quando a esposa também se separa e te abandona por N motivos, pronto, o mundo caiu e acabou para você. Porque você tinha a sua vida pautada num relacionamento a dois. E isso é uma codependência emocional que está ali adoecida, trazendo para você uma dependência de uma outra pessoa para você ser feliz. Então você não é capaz de fazer uma viagem sozinha, você não é capaz de ir ao shopping sozinho, porque você entende que olha para você, em vez de você olhar, sou uma mulher independente, sou um homem independente, você olha para você e diz, eu sou um pobre coitado, eu sou um pobre coitadinho, eu sou um coitadinho da minha história, eu sou uma vítima da minha história, ninguém me ama, ninguém me quer. Entende? Então, depende da forma como você olha para você. Muitas vezes você está olhando com um olhar incorreto. Então, por quê? Porque você ainda é dependente de ter alguém. Então, você precisa entender que imagens que estão por trás disso. Por que relacionamento, viver um relacionamento a dois é você sofrer? Por que viver bem é você estar com outra pessoa? Como é que funciona isso na tua cabeça? Quais as imagens e significados que tem lá no seu passado que te diz que você tem que estar numa situação simplesmente como a sociedade vive, né? Tem que ser pai, mãe, filhos. É claro que é isso, é a célula-mãe da sociedade. Só que às vezes, relacionamento é os dois quererem. Não existe um relacionamento onde só um quer. Então, se só você está no relacionamento, se você está casado sozinho, se você está namorando sozinho, se você ama sozinho e a pessoa não te corresponde, você continua excessivamente nesse relacionamento, tem algo por trás disso. E muitas vezes é um ganho secundário. Por quê?
veja só, a compulsão, ela é a raiz de uma codependência. A compulsão é uma raiz de uma dependência. Então, por quê? Porque muitas vezes a pessoa está lá, envolvida num relacionamento. O que ela quer fazer? Ela precisa de prazer. O relacionamento é para nos dar prazer. E quando nós não temos um relacionamento, a gente começa a se frustrar. Porque existe uma memória de que se você não tem essa pessoa, você é um pobre coitado, ninguém te ama, ninguém te quer. E aí a pessoa começa a buscar uma compensação, um ganho secundário. O que é esse ganho secundário? Um prazer de alguma forma. Então é onde a pessoa começa a comer demais, se masturbar demais, buscar relações sexuais constantes, assim, troca de relacionamentos, porque nada preenche. Porque existe uma falta que a pessoa ainda não sabe onde está. Pode estar num relacionamento, como pode estar na relação primária de pai e mãe, que ela está buscando em uma outra pessoa. Então, tudo isso é uma relação, uma codependência afetiva que torna uma refém. Refém de quem? Das suas prisões, das suas emoções e das imagens que você deixou lá no seu passado. Então, às vezes, você é uma mulher bonita, você é um homem bonito, mas você está vivendo de uma relação mal resolvida no seu passado e você acha que você não merece mais ninguém. E que você não pode ter outra pessoa. E se você é religioso, se você tem ainda uma religião por trás disso, algumas coisas vão te prender muito mais. Mesmo que essa pessoa te desprezou, mesmo que essa pessoa te trocou por outra pessoa, mesmo que essa pessoa usou droga a vida toda e ela te abandonou, você sempre vai achar que você não pode ficar sozinho. Que você não pode ficar sozinho, não, que você tem que ficar sozinho porque você ainda não se perdoou dessa situação. Então, isso é muito importante de estar definido na cabeça. A compulsão, ela tem a raiz da codependência. Então, muitos se tornam compulsivos por causa de uma codependência. E aí é que tem o grande segredo que eu quero falar para o familiar e para todas as pessoas que se relacionam com dependentes químicos ou que se relacionam com pessoas, né? E tem esse sistema adoecido no relacionamento. Você está buscando compensar algo. Você viciou em algo como o dependente químico viciou. O dependente químico usa a droga por causa da compulsão para anestesiar esse vazio que ele tem. O familiar adicto viciou no adicto porque ele quer ter paz, ele tem uma ausência dessa paz e ele precisa compensar isso de algum jeito. E a pessoa que tem um relacionamento adoecido, ela tem uma ausência na vida dela e ela tem uma compulsão por pessoas. E as pessoas que comem demais têm uma ausência em algum momento da vida dela, tem um vazio existencial, baixa estima e outras coisas mais que ela compensa na comida. Então todos são compulsivos iguais. A diferença é que a química dá um tipo de resultado, a comida gera um outro resultado e o relacionamento adoecido gera um outro resultado. Ambos trazem depressão, ambos trazem ansiedade, todos esses fatores trazem várias doenças emocionais porque a pessoa está compulsiva por causa de uma codependência. Então eu me torno refém da codependência, da compulsão, porque eu preciso superar algo dentro de mim. Então outras pessoas dizem assim, eu me afasto dos meus próprios interesses para fazer o que os outros querem. Por que que ele faz isso? Porque na verdade essa pessoa tem dentro dela, deixa eu beber água aqui. Essa pessoa tem dentro dela só os desejos da outra pessoa. Uma vez quando eu estava passando com uma terapia, né, uma terapeuta, ela perguntou assim para mim, fora isso tudo que você está fazendo pelo seu marido, quais são os seus sonhos? O que você idealiza para você? Eu parei e fiquei um tempão parada pensando, porque eu não tinha sonhos para mim. Quais são os meus sonhos? Meu sonho é tirar ele das drogas e ponto e acabou. Era esse meu sonho.
E quem tem codependência afetiva fala, o meu sonho é que ele viva para mim. O meu sonho é que ele me ligue 4 vezes por dia. É que ele me dê 4 abraços por dia. É que ele me diga que me ama. É que ele diga isso, eu diga aquilo, ou que ele faça isso, ou que ele faça aquilo. Então é sempre uma idealização, uma expectativa em cima do que a pessoa vai te dar. Nunca é sobre a pessoa, é sempre sobre você. Você quer coisas que nunca é o suficiente. Então isso sempre vai sugar uma outra pessoa. Então a codependência, ela tem uma raiz de... ela se torna numa compulsão, mas a raiz dela está na identidade da pessoa. Uma identidade baixa estima, uma identidade de rejeitado, uma identidade de fracassado, uma identidade de sempre é o último a ser escolhido, uma identidade que nunca vai ser a escolha de ninguém, uma identidade de dependente químico. Eu só me vejo entre essas pessoas. Eu não consigo me ver na sociedade. Eu tenho uma identidade codependente. Eu preciso de me relacionar com pessoas o tempo inteiro. Porque se eu estiver sozinho e ouvir a minha voz, eu piro. Isso é que é a raiz da codependência, uma identidade. Então, essa pessoa que diz, eu me afasto dos meus próprios interesses para fazer o que os outros querem, é por quê? Por medo de ficar sozinho. Não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Eu não quero conflito. Se for para essa pessoa me rejeitar, eu aceito qualquer negócio. O que ela quiser dizer para mim, eu vou aceitar. Eu não negocio, não vou arrumar confusão, porque vai ter problema com essa pessoa. Então, essas são coisas que são relatos, né, de pessoas que passam por essa situação no individual. Então, eu até coloquei um post essa semana que diz assim, se é necessário levantar-se da mesa quando o amor não está sendo mais servido. Essa é uma frase muito interessante, né? Porque muitas vezes já tem coisa estragada na mesa, o vinho já acabou nesse banquete, você está vivendo de memórias de uma história. Você está vivendo de memórias de uma pessoa que não está ali. Por quê? Porque você tem uma imagem na tua mente que você idealizou. Então vamos voltar para um relacionamento afetivo. Uma mulher idealizou, quando eu crescer, eu vou me casar com um homem alto, loiro, do olho azul, vou me casar com um moreno, eu vou me casar com uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Aí você vai para os relacionamentos. Aí começa a aparecer um baixinho, começa a aparecer um ruivinho, começa a aparecer não sei o que, e não é aquilo que você quer. Aí até aparece um que é exatamente parecido com a sua ideia. Aí você, é o homem da minha vida, pá! Joga lá na cara dele aquela imagem que você inventou na tua história, aquela expectativa que você teve e lança tudo em cima dessa pessoa. Você acaba não se relacionando com a pessoa de verdade e começa a se relacionar com a imagem que você criou dela. E é por isso que as mulheres e os homens dizem, né? A gente está casado 20 anos e não conhece a pessoa que a gente está casado. Por quê? Na verdade é porque você criou uma ideia sobre aquela pessoa que você está vivendo e joga nela toda a sua expectativa. Parece como se fosse sabe aqueles bonecos que a gente vai assim em alguns passeios, que tem só aquela cara aberta assim, e aí tem aquele corpo, né, aquela cara redonda lá aberta, aquele buraco. Aí você enfia a cara da pessoa lá e fala, nossa, é a pessoa que eu esperava para minha vida. Só que não é. Só que não. Entendeu? Não é, porque ela é uma pessoa que você deveria se relacionar no presente. Mas você começa, porque faz isso, tem que fazer aquilo outro. Por que você não faz isso pra mim? Por que você não diz isso? Por que você não diz aquilo? Pronto, ela não é a pessoa que você está se relacionando. Ela é a pessoa que você inventou. Você idealizou. A gente se dá tão bem, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem um relacionamento, nossa, os mesmos valores, tá? Tem os mesmos valores, gosta dos mesmos passeios, gosta da mesma comunidade, mas nem sempre esse relacionamento tem a ver com o que a pessoa realmente é. Tem coisas além daquilo, não é uma caixinha apenas. Ela tem um histórico familiar, ela tem um ambiente, um histórico de vida que ela vem trazendo na vida dela. E aí quando ela olha para você, ela também às vezes cria expectativas que você não está suprindo para ela. Então quando eu digo aqui, é necessário levantar-se da mesa quando o amor não está sendo mais servido,
o que acontece? Muitas vezes nós estamos insistindo em algo que não funciona mais. Ou você não está fazendo por onde que é um milagre. Então, o relacionamento é comunicação. Nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos dizer, olha, eu entendo que deveria ser assim, assim, assim. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou assim. E aí tá tudo bem. Você tem que se relacionar com quem é. Amar com quem exatamente é. Amar é respeitar o outro tal como é. E se você tem aquela pessoa para conviver com você, é assim que deveria ser. Então, muitas vezes a gente se torna refém das nossas memórias, refém das nossas imagens, refém dos nossos significados. E significado é um disparador emocional. Aí é a hora que aquela pessoa não faz o que você quer, você olha para você e diz assim, meu Deus do céu, esse relacionamento não é isso. Meu Deus do céu, por que ele não me ama? Não, o significado é disparador emocional. Às vezes o comportamento daquela pessoa te gera um significado atrás das imagens que você criou na sua cabeça. Então, é necessário levantar-se da mesa quando o amor não está mais sendo servido, porque muitas vezes essa paixão passou e só resta uma recordação desse amor que você guardou. Agora, é possível viver um amor à segunda vista? É claro que é. Agora, você precisa olhar para a pessoa e viver o que ela é, aceitar o que ela é, se relacionar com quem ela é, sem expectativas. Porque muitas vezes o amor acaba, não é que o amor acaba, a pessoa não deixou de ser quem ela é, mas simplesmente você não olha mais como você olhava, porque todas aquelas imagens se desfizeram, as imagens se desmontaram, meu mundo caiu, entendeu? E aí você olha para a situação e fala, cadê aquele cara que eu coloquei a cara dele no buraco e ele tinha que estar ali, não tá mais? Cadê aquela mulher que eu coloquei a carinha dela lá no buraco e ela estava perfeita, não está mais? Porque ela é quem ela é e as suas imagens, com o passar do tempo, foram ficando claras e você vendo, cara, não era o que eu imaginava. Então, vocês precisam entender que é isso que acontece. Eu até coloquei aqui, é estar apaixonado por algo dentro de você, por uma memória ou uma imagem ou um significado que te dispara emoções. Então, você está apaixonado por algo que você criou. E aí a sua codependência começa a ficar forte, porque quer aquele sonho, você se apega àquele sonho como se fosse a tua tábua de salvação. Só que você tem que estar bem com você para que você não adoeça os seus relacionamentos, para que as pessoas não fujam de você. Então, a codependência afetiva e a codependência do familiar do adicto é muito similar, é muito parecida. Porque a necessidade de ser amado, ou de ter um resultado, ou de ver uma relação equilibrada, né? Dentro desse relacionamento é um desejo constante e diário. Só que ele não é sadio, porque ninguém pode mudar ninguém. Ninguém pode fazer a outra pessoa ser aquilo que você quer que ela seja. Então, se um familiar está envolvido com um dependente químico, ele precisa entender a primeira coisa, como funciona a dependência química, que eu tenho trabalhado lá nos meus vídeos. Como funciona a mente do dependente químico? Como funciona o comportamento manipulador do dependente químico? Porque a partir do momento que você entender tudo isso, você vai conseguir entender quando você tem que se posicionar a seu favor, como você tem que fazer com você mesma, né? Como que você vai lidar com, até onde você pode ceder para esse familiar dependente químico e muitas outras coisas. Então, entender a doença da dependência química e entender a codependência é princípio para poder ajudar o dependente químico a sair disso ou você como familiar sair disso. Oi, Tata! Tudo bem? Tá de longe, hein? Saudade de vocês, viu? Então, o familiar do dependente químico, ele acaba sofrendo essa codependência muito cega, porque ele entende assim, que maravilhoso que é amar um dependente químico, eu amo até o último das consequências, mas não necessariamente isso é saudável. Chega a um ponto que você começa a não viver mais,
a adoecer emocionalmente. Tem muitos familiares, eu conheço mães que têm muita depressão, que têm ansiedade. A pessoa às vezes continua nas drogas ou sai das drogas e as sequelas ficam no familiar. Porque o familiar se angustiou. Tem mães que morrem de câncer. O cara continua usando crack, tá lá na Cracolândia e a mãe morreu de câncer. Por quê? Porque foi tanta angústia, foi tanta amargura. Então é necessário que a gente compreenda a dependência química para entender as escolhas dele para sofrer menos, tá? Então, voltando para a codependência afetiva. Uma pessoa se apaixona porque ela tem instalado nas suas memórias um perfil de pessoa que tem comportamento e atitude que lhe disparam o coração, como eu falei. Qual o significado que essa relação tem? Então, qual o significado que você dá para esse relacionamento, para você viver nesse conflito com essa pessoa? Nessa necessidade de ter ele acima de qualquer coisa, de ter ela acima de qualquer coisa, acima de você mesmo. Você escolher o outro antes de você. Como é que é isso? Então, qual o significado? Então, eu até coloquei aqui que nós fazemos escolhas baseadas em quem nós somos. Essa pessoa, muitas vezes, faz uma escolha baseada em quem ela é. Então, primeiro, se você é abandonado por alguém, né, que você é apaixonado, tá morrendo de amor aí, que são os codependentes afetivos, e que nunca se encontra com uma pessoa, sempre dá com os burros na água, muitas vezes tem a ver com você. Você e ela. Ela faz escolhas porque ela tem uma imagem de um relacionamento. E você também tem uma imagem de um relacionamento. E isso não dá certo. Então você vai muito sedento para esse relacionamento, você sufoca o outro. Então tem que haver um equilíbrio emocional. Você tem que tratar o seu equilíbrio emocional para que você possa se relacionar de uma forma saudável, né? Então, se te deixaram, tem a ver com esses valores dessa pessoa. Então, às vezes, você não tem nada a ver com essa pessoa dentro daquilo que ela criou de expectativas. Mas não é que ela rejeitou você, não é que você não serve, é que essa pessoa tem os valores dela, tem as pessoas que ela quer para a vida dela. É assim que funcionam essas escolhas. E aí, o que a pessoa entende? Que ela não serve para ninguém. Que ela nunca vai ser a escolha de ninguém. Isso não é verdade. Tem a ver com o outro e não sobre você, tá? Então é necessário corrigir as imagens sobre nós mesmos, para que a gente tenha um relacionamento saudável, para que a gente possa doar ao outro algo, entendeu? Porque eu só posso dar a alguém aquilo que eu tenho, que eu sou. Agora, se eu vou me relacionar com a outra pessoa, sendo a outra pessoa, essa pessoa vai falar, eu estou me relacionando comigo mesmo? Essa pessoa não tem vontade própria, essa pessoa não pensa nela, não tem vida própria, ela não faz nada. Então isso acaba afastando pessoas, porque ela quer se relacionar com alguém que olhe para ela e veja ela como é, e ela poder olhar para você e também ver como é. Então você precisa rever os valores que sustentam essa sua velha identidade, para que você alinhe essa imagem na tua cabeça, né, sobre você e sobre o outro. Então quais os valores que sustentam essa velha identidade? Essa identidade de dependente, de extrema dependência do outro para ser completo. Então, o familiar de dependente químico e o codependente afetivo são as mesmas pessoas, são os mesmos sentimentos. Tudo leva a mesma coisa. Quem é cônjuge busca relacionamentos adoecidos na dependência química. O dependente químico é dependente químico porque a codependência levou ele à compulsão para haver uma compensação e ele se tornou um dependente químico. E o dependente afetivo está sempre buscando pessoas com relacionamento adoecido. O familiar de dependente químico, que é pai e mãe, aquele amor que era sadio se torna um amor adoecido porque há ali uma necessidade de salvação para alguém, né, de salvamento diário, de eterno cuidado, então a pessoa acaba vivendo a vida do outro por causa disso. Então há uma necessidade de alinhar essas memórias e essa identidade dentro de você, para você começar a ter um equilíbrio e começar a olhar os seus relacionamentos com um olhar saudável, para que isso possa trazer para você uma realização pessoal, mas como uma consequência da sua vida que está resolvida. E não porque você precisa de alguém para se sentir extremamente feliz.
Então, isso é uma necessidade, né? Os dois estão doentes, precisando de ajuda. Exatamente, Zé. Exatamente isso. Então, as pessoas precisam dessa conscientização para poder ajudar um ao outro e continuar nesse relacionamento, né? Então, gente, a codependência afetiva, ela é o princípio que faz um familiar de dependente químico sofrer excessivamente. Então, precisa de um equilíbrio nessa parte da codependência e o dependente químico também entender a sua dificuldade dentro da sua dependência afetiva que o faz buscar drogas também, né? É um problema pessoal da vida dele com ele mesmo, mas ele foi para as drogas porque ele não estava resolvido em algumas questões e isso compromete demais. Então, por isso, ele acaba se tornando um compulsivo. Assim, a pessoa que tem problemas com comida, assim a pessoa que tem problemas com sexo, assim a pessoa que tem problemas com relacionamentos, ok? Beijo para vocês, obrigada da participação, a gente se fala. Beijão, gente!